Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Muito bem, olá, 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 qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no ar com o quadro Por Dentro da Bola, aqui Sabe Caxias News e também no Teoria de Tudo, para tratarmos aí, não é, de assuntos importantes da nossa querida dupla Caju, Caxias do Sul, região metropolitana da Serra Gaúcha, 2 times de ponta, né, sempre foram e serão ainda na história do futebol, Juventude mudando totalmente de conceito após a chegada do Thiago Carpini, o Caxias no mata-mata, será que vai com drama, sem drama, desta vez conseguirá, né, a classificação? E você está convidado a ficar conosco neste programa, porque nós temos, é claro, sempre o homem que está atualizadíssimo no esporte, Joselito Santos. Ele é narrador, ele é produtor, ele é pesquisador de esporte, né? O grande Bagatini, querido amigo, né? O goleiro histórico do Caxias, do Internacional e outros tantos, não é? E que vai falar aí também, representando aí a nossa Serra Gaúcha, e é claro, nosso querido amigo Otaviano Fonseca, desta vez sem obrigação de direito de resposta, ele veio na parceria mesmo como amigo, né? Nas outras vezes era só piada também, mas é um querido amigo também, eu particularmente, né, diz que eu só vou dar hora e temperatura nesse programa, né, porque eu fico muito feliz com esses amigos queridos que prestigiam aqui, Sabe Caxias, o Teoria de Tudo. Então, ao vivo, 21h07, teremos 1 hora de bate-papo esportivo do dia 3 de agosto, mas pode ser o dia 4 já na sexta-feira no Teoria de Tudo, enfim, vou colocá-los na tela aqui, aí está a galera toda, que time, eu vou pro gol, né, dessa vez, né, porque, enfim, mas pro gol não do gol do Bagatini, que o Bagatini, né, eu sou míope que ia pro gol, o Bagatini, eu já nasci míope, já estava me deixando na reserva, hein? A altura eu tenho, mas sou míope, então tá. Tudo bem, Bagatini? Já te dou boa noite aí. Boa noite, Miguel Brambila, Otaviano Fonseca, Juscelito Santos, sempre é um prazer estar com vocês. E isso que o futebol, já vou repetir mais uma vez, foi a oportunidade que me fez, sempre me deu de fazer grandes amigos. E hoje, mais uma vez, tenho a oportunidade de reencontrá-los para bater um papo gostoso aí. Bom, para honra ser teu amigo, sou teu fã, sempre fui, né? Eu sempre digo que minha mãe é torcedora fanatiquíssima, né? Não sei se existe a palavra da Ser Caxias, então, né? Bem-vindo sempre. Estamos na tua sala de troféus, não é? Tenho aqui o meu gabinete, aqui tem as recordações, nas costas aqui tem as recordações de todos o período de 16 anos de futebol profissional, e sempre dizem que às vezes recordar é viver novamente, né? Então sempre é bom ver os bons momentos, claro que tivemos também maus momentos, mas de qualquer maneira a gente passou por cima e conseguimos colher os frutos bons.
Então isso é bom e para recordar também. Que legal. Otaviano Fonseca, querido amigo, sempre é bom tê-lo aqui, né, conosco. Sempre um prazer, meu irmão. Grande abraço, Brambila. O prazer é sempre meu participar do programa. Um abraço ao Joselito, ao Bagatini, que há muito tempo eu não via. Uma grande alegria revê-lo. Bagatini, que eu lembro do meu tempo, quando eu estava iniciando como repórter na Rádio Caxias, Bagatini já era um goleiro consagrado no auge da sua carreira. Então é sempre uma alegria reencontrar os amigos. E o Bagatini, que não vejo há muito tempo, um grande abraço, uma grande satisfação. Depois tu conta quantas vezes tu viu o teu querido Juventude parar nas mãos do Bagatini, né? Tu achando que ia ser gol. Mas na época eu era menos torcedor, eu era mais repórter, então eu deixava de lado essa questão, mas realmente o Bagatini era um problema para o Juventude, era um problema. Joselito Santos, alô, tudo bem, irmão? Tudo certo, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Bagatini, para o Otaviano Fonseca. Se tu disse que tu vai ficar dando só hora e temperatura, eu também vou apreciar muito esse programa, porque nós temos dois grandes convidados, de alta qualidade, sem dúvida alguma, o programa de hoje, o quadro de hoje, e hoje vai ser exclusivo e dupla Caju, né? A gente vai falar exclusivamente porque a dupla Caju tá em alta, né, pessoal? Então, é até difícil a gente falar que geralmente um tá um pouco mais para baixo, um pouco tá mais para cima. A famosa gangorra, aqui em Caxias do Sul, pelo menos nessa última semana, a gangorra ela tá igualada. Os dois estão num bom momento. O Caxias se recuperou, conseguiu a sua melhor partida dentro da Série D, ou como eu disse no domingo, né, Miguel? O Caxias estreou finalmente na Série D. E o Juventude do Carpini, o que falar do Juventude do Carpini? Só os números acho que já falam por si só, né, Otaviano? O Thiago Carpini, ele conseguiu conquistar 33 pontos para o Juventude. O Juventude tem 36. 33 pontos é sob o comando do Thiago Carpini. Então, acho que só por aí já se tem uma boa base do que é esse treinador e o que ele fez no Juventude. O Juventude, a gente falava aqui no começo, era uma preocupação minha. Eu nunca falei em rebaixamento aqui, mas era uma preocupação, sim, nesse sentido. E com a vinda do Thiago Carpini, realmente foi algo extraordinário, algo realmente muito interessante. Muito bem. Já propõe, então. Vamos começar pelo Juventude ou pelo Caxias? O que tu prefere? Vamos começar pelo Juventude, que jogou na noite desta quarta-feira. Então tem muitos assuntos para serem falados. A saída do Rodrigo Rodrigues, a chegada do Eric Farias. Inclusive, eu quero a opinião do Otaviano já de bate-pronto. Antes da gente entrar propriamente dito no jogo, um grande jogo. Nós estávamos, né, Otaviano? Tu estavas lá também no estádio Alfredo Jaconi. Eu estava lá narrando o jogo. E até foi curioso, eu conversei com o Marcelo Pellegrinotti, conversei com outros narradores, e eu perguntei de que forma que vocês narraram o gol, porque a bola acabou não batendo na rede, é algo que é a maior emoção para nós, é quando bate na rede, né? E na cabine onde nós pelo estávamos... lado de que fora, cabine... né? O narrador vibra até quando bate na rede pelo lado de fora, né? Mais ou menos. Leva um susto. Leva um susto, exatamente. Mas na hora eu lembro até que eu disse que era inacreditável a bola não ter entrado, porque da posição onde a gente estava, a gente não tem retorno, né? Então acaba tu tendo uma visão um pouco mais encoberta da onde a gente estava na cabine. Mas quando eu vi o torcedor vibrando, aí eu realmente soltei o grito de qualquer forma. Eu ia falar exatamente isso, Joselito. A questão sobre o jogo de ontem, depois, claro, a gente vai entrar em mais detalhes do Juventude, do Carpini e tal, mas sobre o jogo de ontem, dessa quarta-feira, primeiro que foi um grande jogo, dentro do que a gente esperava. O Novo Horizontino provou de que não é líder por acaso, é um time muito bem montado pelo Eduardo Batista, um time que me surpreendeu pela marcação, linhas altas na saída de bola do Juventude. O Novo Horizontino sufocou a saída de bola do Juventude em boa parte do primeiro tempo. O Juventude não conseguiu sair daquela marcação. Eles avançaram muito as linhas. Tinha 5 jogadores, às vezes, marcando a saída de bola do Juventude, tomando conta do campo do Juventude. Então, foi um grande jogo. A expulsão foi decisiva. A expulsão do zagueiro, a expulsão justa, diga-se de passagem. Justíssima, né? Justíssima. Aliás, o juiz... Péssimo juiz. Eu não quero entrar no mérito desse juiz, porque ele é muito fraco. Muito fraco. Demorou, e ele só foi pro VAR conferir o lance por duas questões, na minha opinião. Primeiro, porque o banco do Juventude reclamou muito e o Alan Ruschel mostrou a canela sangrando. Exato. E pela pressão do estádio, da torcida. A torcida realmente
fez um movimento ali de pressão em cima do árbitro, ele se obrigou a ir no VAR, e o VAR também vacilou. E devia ter chamado, o juiz do VAR deveria ter chamado. E ali, claro, com aquela expulsão justa, repito, o jogo mudou de figura. E o gol, eu estava na arquibancada coberta, assim, bem, eu gosto de ficar sempre na linha de impedimento do ataque do Juventude. Porque ali você vê toda a jogada, né? O pessoal vai muito para trás do gol, onde o Juventude ataca, depois faz aquela migração. Mas eu fico sempre na linha de ataque, na linha de impedimento do ataque do Juventude. E pude ver perfeitamente, a bola entrou quase bastante. meio metro. Mas foi muito rápida a jogada, muito rápida. E, com certeza, o pessoal que estava na outra ferradura, naquela ferradura da Hércules Galó, não conseguiu ter noção do gol na hora. Vocês das cabines também não conseguiram, tiveram dificuldade, porque a jogada foi muito rápida. O Rodrigo Rodrigues meteu o pé na bola, o goleiro defendeu e na volta, no rebote, pegou no zagueiro e entrou. E o goleiro tirou ainda. Tirou, não, já estava dentro, mas ele deu um já estava chute, dentro. Tirou, ele tirou de dentro, mas tirou. Foi uma defesa belíssima do goleiro do Novo Horizontino. Então, resumidamente, o jogo foi um grande jogo. O Juventude deu uma prova ontem de que é um time maduro, é um time que realmente encontrou um patamar diferenciado em relação àquele início de campeonato. Temos ainda muito, como dizem, né, muita água vai rolar por baixo dessa ponte na Série B, mas o Juventude vai, sem dúvida alguma, brigar pelo acesso. Se vai conseguir, aí é outra história, porque a régua está muito alta, a pontuação está muito alta, cada jogo é uma batalha, mas que o Juventude entrou na briga, isso é verdade, entrou. Legal. Bagatini, está acompanhando aí o Juventude? Quer dar a tua opinião? Fala aí. Sim, inclusive eu estava acompanhando a narrativa do Otaviano. Vocês imaginam, foi uma narrativa ao vivo, né? E assim mesmo o pessoal custou um pouquinho para vibrar. Por isso que eu condeno o VAR. Eu não sei se eles chegaram a consultar o VAR também, se ela tinha entrado ou não. Se o gol já deu o gol. Não, ele deu o gol na hora. Não, só para ver, essa é a emoção, né? Se dependesse do VAR confirmar ou não, ia lá 3, 4 minutos, iam esperar para vibrar ou não. Então, essa graça do futebol que a gente vivenciou sempre, que eu vejo que hoje já tu não sabe mais. Bom, vou esperar a resposta para ver se eu vou vibrar ou não. Ou vibrar de graça e depois entrar em decepção, ou não vai vibrar, né? Mas foi muito bom, assim, o Juventude também, e aí tu vê quanto é importante a torcida, né? Desde o início, antes do jogo, eu vi o Ivan próprio transmitindo também lá, como é que eles chamam lá? Corredor Jaconeiro. Né? Isso, entendeu? O quanto é importante e quanto é fundamental a torcida ajudar o time dentro de campo. Sempre no apoio. Vai, deixa para depois. Mas se tiver apoio na hora, isso os jogadores valorizam muito isso. Eu quero aproveitar, Bagatini, essa tua deixa sobre torcida, já para projetar essa questão dentro da importância da torcida no estádio, para projetar os jogos que vêm pela frente, tanto do Juventude quanto do Caxias especificamente. Porque o jogo do Caxias domingo é uma decisão. O Juventude que uma final. O Juventude que disputa o campeonato longo, todo jogo é importante, mas ele é qualificado por decisão pela importância. Mas não é uma decisão. Ele é uma decisão, entre aspas, na somatória de pontos. Mas o jogo do Caxias domingo é, sim, uma decisão. E aí, é o que o Bagatini diz, entra a importância da torcida. Então, é importante que o torcedor do Caxias tenha essa compreensão. Eu vi já informações de que o Caxias vendeu mais de 2.000 ingressos. Então, nós deveríamos ter 3 mil. Então, 3 eu mil. imagino que tenhamos mais de 6 mil ou 7 mil torcedores no Centenário. A expectativa é entre 7 e 8 mil, Otaviano. Eu imagino que sim. Agora, é importante ir ao estádio? Com certeza. Mas mais importante, ou tão importante quanto ir, é participar do jogo. É participar do jogo, é apoiar o time, é ter aquela calma que... Eu me colocando como torcedor, nem sempre o torcedor tem aquela calma de apoiar desde o início e todo o tempo. Porque às vezes o atacante perde um gol fácil, ou ele erra uma jogada, o torcedor já fica indignado, já quer vaiar, não sei o quê. Só que tem alguns momentos que o torcedor tem que ter consciência de que ele faz parte daquela engrenagem que pode dar vitória ao seu time. O Juventude ontem foi um exemplo, eu tenho plena convicção disso. A torcida teve uma participação decisiva, porque no primeiro tempo, quando o Juventude sofreu e sofreu muito, a torcida participou, vaiando o adversário e incentivando os jogadores. E aí eu quero fazer um parênteses bem rápido em relação à participação do Nenê.
do Nenê. O Nenê, que é um jogador diferenciado, que, aliás, o Juventude fez um negócio, não é da China, porque estamos no Brasil, né? Mas trouxe o Nenê para cá, foi uma coisa esplendorosa. Isso é histórico, né? Isso é histórico, tá vendo? Bom, um jogador com reconhecimento internacional, com a capacidade técnica que tem ainda, jogando a bola que joga, com o nome que tem, vir jogar num time do interior, é uma grandeza muito importante. E o Nenê me chama a atenção em todos os jogos, além da entrega dele em campo, o envolvimento dele. Ele vibra com a torcida, ele faz sinal para a torcida, ele fez gols no Jacone, que ele praticamente subiu no alambrado para vibrar com a torcida. Ele incorporou o Jacone, o Juventude. A gente nota que o Nenê está feliz. Ele está feliz jogando futebol. E o Bagatini, que jogou bola, sabe que, aliás, em todas as profissões, se você não fizer com alegria, com satisfação, você nunca vai fazer tão bem feito quanto poderia. Vou fazer um parêntese, Otaviano. E sem considerar que o jogador é velho. Se não me engano, ele tem 30 anos, né? Não, 42. 42. Então, perdi a conta. Então, só para ver, né? Enquanto ainda, com 42 anos, vamos dizer assim, sempre foi considerado super velho. Eu me lembro do Manga, quando jogava com 44 anos, os caras achavam um absurdo histórico aquilo lá. 35 e hoje era velho. 35 era velho. 35 Sim, era velho. Não, passou dos 32 anos, já começava a ser jogador velho. E hoje, com todas as condições, se ele levar uma boa vida de atleta, assim, e não tiver lesões, porque a lesão prejudica muito o jogador, né? Mas e isso aí fica muito bom. E ele dando a resposta, ele sabe a condição dele, entendeu? E outra coisa também que eu vejo, que parece, estão invertendo a situação. Estão trazendo jogadores que foram no exterior, velho, recuperando esses jogadores e estão se esquecendo dos jogadores novos produzidos da classe, do próprio clube, as classes de inferior, entendeu? Criando jogadores. Parece que no Brasil não existe. Uma vez deixou de existir treinador, agora é só treinador estrangeiro que sabe. O treinador brasileiro deixou de ter conhecimento. E agora está acontecendo com o jogador também. Olha quantos jogadores estrangeiros estão trazendo, além de esses brasileiros que foram para o exterior e estão voltando, jogadores argentinos, jogadores colombianos, jogadores não sei de onde, entendeu? Parece que o jogador brasileiro deixou de existir a criação de jogadores brasileiros. Isso aí não entendo por que acontece isso. Deixam de valorizar a nossa prata da casa, né? Onde eles deveriam, sairia muito mais barato, porque realmente o futebol está super inflacionado e todo jogador que foi para o exterior, ele é bastante valorizado e, consequentemente, volta agora. Prova está que agora o Luan aqui no Grêmio também, falando no salário lá de 50 mil reais, parece que é esmola, entendeu? É esmola, tá bom, ele ganhava muito mais e tudo, mas não, eu vou voltar, jogo por 50 e, graças a Deus que eu vou me recuperar. E ele está sendo muito inteligente e eu acho que ele vai se recuperar e acho que vai tirar muitos frutos aí. Eu acho, Bagatini, entrando nessa questão aí dos chamados pratas da casa, das categorias de base, né, que você coloca, me parece que as contratações de jogadores de um certo renome, de experiência, tem a ver, na minha opinião, com o campeonato que a equipe disputa, né? Por exemplo, os times de Série A. Os times de Série A eles têm mais dificuldade, mesmo que alguns, como a dupla Grenal tem feito historicamente, já fez mais, mas continua fazendo. Vez ou outra, promove algum jogador da base. Entende? Não é sempre, mas acontece. Mas é difícil na Série A. Na Série B também, porque a exigência da competição, me parece que ela... Não que ela seja maior do que uma Série C ou Série D, mas a visibilidade, os riscos que estão ali expostos, e claro que ninguém quer correr risco, colocando uma garotada para jogar, que pode não dar uma resposta imediata, e como dizem os entendidos, até queimar aquele jogador, então eles preferem trazer um jogador mais cascudo, né, mais experiente, e ao lado disso, não dá para a gente negar que tem a questão do marketing, do impacto, né? Nós temos aí as grandes contratações feitas pelos clubes brasileiros, que você cita aí, com propriedade, que nem o Suárez, por exemplo, no Grêmio. O Suárez no Grêmio e o Nenê no Juventude, o Nenê no Juventude está para o Suárez do Grêmio guardadas as devidas proporções, né? A questão do impacto e a questão da qualidade técnica, não dá para negar que são dois. Sim, mas o próprio Suárez do Grêmio trouxeram porque os particulares bancaram, os empresários bancaram, não foi o próprio Grêmio.
Não, Então, foi um investimento que, na realidade, foi feito de fora, né? Então, esse é o caso, né? mas por que foi A diferença é que a diferença entre o Nenê e o Soares é que o Nenê pode morder porque ele não tem dente ainda, não vai doer. É dente de leite. Eu tava só esperando. Que barbaridade. Mas, enfim, é verdade. Mas deixa eu só lembrar, eu tive ontem, eu estava numa reunião com o Marcos Cunha Lima, ligado diretamente à juventude, e nós estávamos comentando, na realidade, o quanto eles estão colhendo frutos do Alex, que é uma condição que ele estava falando, que o Juventude tem 5% de toda a transação internacional, o Juventude tem 5% e já colheu frutos de 3 transações. Então, tu vê como, às vezes, investindo num jogador, tu sendo inteligente, tu vai conseguir, por muito tempo, criar uma fonte de renda para o clube também, né? É isso que o dirigente tem que ter a visão também, né? Quero perguntar aos senhores todos, né? O Nenê faria o que ele está fazendo no Juventude se não fosse o Thiago Carpini botar o time em ordem? Se fosse um outro treinador, o Nenê estaria jogando o que está jogando? Não é? A Juventude estaria azeitado? Eu vou te dar um depoimento importante em relação a isso. Ninguém consegue... Primeiro, nós estávamos falando antes em experiência, né? Tudo que tu faz pela primeira vez é aprendizado, na segunda vez é experiência. Se alguém não te der a oportunidade de jogar, como jogador novo, um treinador não acreditar, vou acreditar em ti, vou com cautela, vou investir em ti, vou dar oportunidade, ele não vai desenvolver nunca. E assim, a mesma coisa com o próprio Nenê também, entendeu? Ele tá produzindo, o Thiago Scarpini, o quanto importante é. Claro que foi um treinador que aprovou a contratação dele e tem que realmente ter um entrosamento perfeito para conseguir tirar o máximo dessa ferramenta que ele tem na mão. Então, e o jogador, quando se sente que ele tem credibilidade, o treinador acredita nele, aí ele começa a dar resultado, a torcida começa a acreditar nele, isso aí é muito mais fácil para ele produzir. Independente da idade que ele está, da condição que ele está, ele sabe que ele vai depender da preparação física dele, dos bons momentos dele, do treinamento dele, não pode simplesmente, estou fazendo gol, agora vou deitar na cama, né? Porque é a história, né? Faça a forma e deite na cama, né? Se fizer isso, ele vai começar a decair. Mas se ele tendo a consciência e sempre sendo lembrado pelo treinador, e com certeza devem conversar muito nisso aí, por isso que eu acho que o Thiago está fazendo um bom trabalho, porque ele está liderando, na realidade, a equipe dele e está procurando usar os melhores potencial da sua ferramenta, que é o jogador. Então, usa o que cada um tem de melhor para o conjunto da equipe, porque o futebol é trabalho em equipe, é conjunto, não adianta tu ter um jogando bem e o resto não jogando, não se preocupando em ajudar. Então, essa visão coletiva que o Thiago acho que está tendo um resultado muito especial. Sim. Respondendo a tua questão, a Brambila também, e seguindo o que o Bagatini estava dizendo, essa questão do Nenê, se ele renderia sem o Carpini que está vendendo, é relativa pelo seguinte, primeiro é o que o Bagatini diz, o futebol é um esporte coletivo. É um esporte coletivo. Não, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão no futebol. Pode decidir um lance numa partida, mas nem sempre vai decidir um lance em todas as partidas. Então o Nenê é um grande jogador, só que naquele time inicial do Juventude, ele veio na época do Pintado, né, do Nenê, até veio por conta da permanência do Pintado, foi decisivo para a vinda do Nenê para o Juventude. Aí o Nenê veio e o Juventude deu aquela péssima arrancada no Campeonato Brasileiro, de 6 partidas perdeu 5, né? E aí o Nenê ele não estava bem, o time não estava bem, o Nenê, que é um jogador extra classe, diferenciado, para nível de Série B, ele é quase um extraterrestre, né? Também não estava bem, porque o conjunto não estava bem. Depois o Carpini, claro, conseguiu dar uma melhorada primeiro na questão anímica, porque o Juventude era um time que estava abatido, e aí o Carpini chegou, colocou a sua maneira de trabalhar, o seu estilo de trabalho, a sua gestão de grupo, como falam muito hoje em dia, né? E o resultado está aí, a excelente recuperação do Juventude. E eu quero aproveitar para fazer um rápido comentário sobre o início do Juventude e a transformação com o Carpini. Primeiro, frisando o seguinte, o Carpini tem
todos os méritos pela recuperação do Juventude. Só que podemos atentar para um detalhe. Lá no início do campeonato, o Juventude, que começou muito mal com o Pintado, naquela série de derrotas, depois que o Carpini assumiu, o time era o mesmo, não mudou. O Carpini, claro, impôs a sua maneira de trabalhar, colocou a sua maneira de trabalhar, o seu jeito, e o time, com alguns dias apenas de treinamento, acho que uma semana, começou a ganhar, e ganhou 5. Tinha perdido 5, ganhou 5, e disparou e chegou ao ponto que chegou. Então, eu tenho uma tese. Era o mesmo time, com o Pintado e com o Carpini. Com o Pintado não estava rendendo. Com o Carpini começou a render. Aí eu pergunto, depois eu posso até dar a minha opinião também, mas eu queria ouvir nesse ponto o Bagatini. Nessa realidade, Bagatini, o que você acha que poderia estar acontecendo? Veja bem, o mesmo time, o mesmo grupo de jogadores, uma péssima campanha. Perderam 5 de 6 partidas. E algumas derrotas inexplicáveis. Aquela no Maranhão, aqui no Jacone para o Botafogo. Os negócios do Maranhão inexplicável. Aí tiraram o Pintado, o Carpini entrou, com uma semana de treinos, o time mudou da água para o vinho. E melhorou. O que você acha que estava acontecendo, Bagatini? Respondendo, Otaviano, com certeza não foi plano tático, não foi porque o Thiago sabe mais do que o Pintado, isso não foi. Agora, uma coisa se tem certeza, que a liderança que o Thiago Carpini teve com os seus jogadores, isso foi fundamental. Essa liderança, onde ele, com certeza, demonstrou a credibilidade, o quanto ele acreditava nesses jogadores, o quanto potencial tinha esses jogadores, estavam num momento ruim, talvez, mas iam passar esse momento também, e aí o jogador se sente com esse pensamento positivo, com essa credibilidade, todo mundo vai fazer um pouquinho a mais e vai contribuir para esse trabalho coletivo. Eu diria que essa foi especialmente, o grande trunfo do Thiago para conseguir resultados. Isso aí em qualquer equipe acontece. Eu concordo com o relator, que é o Bagatini, né? Mas eu quero ampliar e dizer o seguinte, concordo, o Thiago conseguiu motivar, é por isso que eu falei antes da questão anímica, mas na minha humilde opinião também, um time estava tão mal e melhorou tanto em uma semana porque provavelmente, ou com certeza, haviam problemas no vestiário. Pode ter algum vestiário. Havia algum problema lá de relacionamento, ou o Pintado não estava conseguindo falar a linguagem dos jogadores, ou enfim. Ninguém tira isso da minha cabeça. Porque, queridos, o Bagatini disse muito bem, os jogadores não aprenderam a jogar de uma semana para outra. Eles não tinham desaprendido de jogar e não aprenderam de uma semana com o Carpini. Havia algum problema interno. Mas o importante é o seguinte, aqui o Juventude... Um dos problemas que, claro, que nunca vai ser publicizado, mas é que teve, né, a Operação Penalidade Máxima que indiretamente caiu. Mas isso, Brambila, isso realmente aconteceu, mas aconteceu muito em 2022, né? Aconteceu em 2022, na Série A, inclusive, que, aliás, esse assunto aí é de uma nojeira, assim, absurda, né? Jogadores que ganham, que nem aquele zagueiro do Santos, ganhando, acho que 200 mil por mês, em troca de 30 ou 40 mil, jogar sua carreira fora, mas tudo bem. Miranda. Na minha época também existia isso, na época da loteria esportiva, e eu tenho uma tentativa de suborno gravada num jogador nosso do Brasil de Pelotas. Depois eu posso até contar como foi. Nós queremos ouvir essa gravação aí, a história. Até, tu sabe que eu estava, na época que eu parei de jogar futebol, até o jogador continuou jogando e coisa assim, e a revista Placar fez de tudo para conseguir essa gravação. Eu digo, não vou prejudicá-lo, né? E guardei tão bem aqui em casa que eu até não sei aonde guardei, mas ela está aqui. Mas de qualquer maneira, posso contar o que aconteceu. Se vocês querem. Podemos contar? Então vamos contar como história. Não, peraí, segura um pouquinho.
só para citar aqui, para citar pro internauta, que depois nós vamos dar o mesmo tempo, né, de atenção para Ser Caxias. Nós precisamos arrematar o assunto, né, Joselito? Então o Bagatini vai contar essa história, depois o Joselito vai dar a arrematada do Ju, a gente faz o intervalo e volta para falar da Ser Caxias, né? E o programa é difícil, sabe por quê? Porque como é que eu vou interromper, né, esse conteúdo aí que nós estamos tendo? Não tem como. Tu é um grande chefe, tu manda. Então vamos resumir assim rapidamente. Tu repetir que eu mando, eu abro a porta para minha esposa que está na sala ouvir de novo. Daí... Não dá essa tela toda para ela. Um jogo em Pelotas, nós, se não me engano, era o Santa Rosa, ou algum time lá, daquele lado lá. E era um dos jogos da loteria esportiva. E uma vitória vamos considerar o Santa Rosa, não me lembro bem o nome do time lá, tá? A derrota do Brasil de Pelotas seria a grande zebra da loteria esportiva. Aí tentaram, até posso citar o nome do jogador, que faz tanto tempo que citaram, entrar em contato com o nosso lateral, Lourival, inclusive jogou no Caxias também, oferecendo 50 mil cruzeiros na época para ele fazer um pênalti, coisa assim, para dar a vitória para outro time. Mas só que ele ficou receoso de entrar sozinho nessa história. Aí ele convidou o nosso centro médio, que era o irmão Tabajara, eu nunca lembro o nome dele, mas é o centro médio. E esse cara era muito bom, e o treinador nosso era o Filipão. E ele disse, não posso fazer isso, né? E aí chegou a abrir um jogo para o Filipão, para mim, que nós estávamos juntos, e disse, e aí, o que nós vamos fazer? Daí eu disse, pode deixar então. Na época hoje tu pode gravar com qualquer mini, né? Eu tinha um gravador um pouquinho menor, eu botei numa bolsa e dei pro nosso centro médio lá e disse, conversa com ele, vou ver o que acontece. Disse, faz de conta que tu ia aceitar. E ele tem 50 mil para nós fazer um pênalti, coisa assim, papapá. Aí no final, mas tá bom, eu vou pensar, né? Mas não fechou nada, vou pensar. E aí mostrou para mim e pro Felipão. Aí o que nós iríamos fazer? Se fosse divulgada essa história, seria um transtorno total para o jogo, né? E nós estávamos interessados no jogo, né? Aí fomos concentrar na sexta-feira de noite. Normalmente, não tinha lanche na sexta-feira, a gente chegava e ia dormir. Daí no sábado, fizeram o lanche lá de uma vitamina. Aí eles pensou o Bortosa e o Filipão como treinador e preparador físico. Aí, vamos distribuir a vitamina lá. Aí colocaram na vitamina que seria distribuído para o Lourival, onde normalmente um laxante se tomava 30 gotas, botaram 150 gotas. Que é para ficar fora. Não, só para ver, para fazer o cara ficar acordado toda noite, né? Aí ficaram cuidando, distribuíram, ficaram toda noite cuidando o quarto que ele estava dormindo. Mas não viram acender a luz nem nada, né? Estranharam, né? Tá? Não fez efeito. Aí no outro dia, e agora o que vamos fazer? Daí o Filipão disse, pode deixar. Aí ele pegou, como choveu, ele disse, não, o Lourival é um jogador leve, vou sacar ele do time, boto outro jogador e não se fala nada. Aí fez isso, aí ganhamos o jogo 1-0, e aí uma semana depois rescindiram o contrato com ele, ninguém falou nada, sabe? E aí rescindiram o contrato com ele. Pois é. E naquela época já existia isso, né? Resumindo assim, para citar, como é que isso afeta, né, o time? Por isso que era a pergunta, né, Otaviano e Joselito. Como é que afeta? Normalmente se o time sabe disso, eles não deixaria esse jogador jogar. E outra vez, no Grêmio Esportivo Flamengo, aqui em Caxias do Sul, vocês lembram do André Heinz, zagueiro? Sim. Tá? Os caras tentaram comprá-lo também, deram 3.500 cruzeiros na época. Aí ele pegou o dinheiro e veio, reuniu o grupo com o treinador. Eu acho que, se não me engano, era o Marco Gênio, acho que era o treinador até, ou o Francisco Neto. Disse, olha, aqui me deram 3.500 para me entregar esse jogo aqui. Eu não sou disso, não aceito. Aí sabe o que nós dissemos para ele? Aceita, fica com o dinheiro e nós vamos jogar o jogo e vamos ganhar. E já estava com o dinheiro mesmo, e deixamos o dinheiro para ele
e ele jogou o jogo e nós ganhamos dinheiro. Ganhamos o jogo e ele ficou com o dinheiro. Legal. A única vez que eu fui subornado na minha vida foi para mim não jogar. A gente paga, mas tu não joga. É o que acontecia também, né? Mas não era tão comum assim também, né? Só quando envolvia essa negociação de loteria esportiva. Depois, o que tem mais recentemente no futebol às vezes tem até, são as tais mala branca e mala preta, né? Exatamente o que existia na época. Mala branca. A mala branca, cansei de ganhar dinheiro da dupla Grenal jogando contra ele. Jogava contra o Internacional, o Grêmio pagava. Jogava contra o Grêmio, o Internacional pagava. Isso aí nós ganhamos muito dinheiro aí com eles. Mas respondendo rapidamente, Brambila, essa questão que você fala do impacto que causa no time, essa questão do suborno, agora da máfia das loterias, das apostas e o que o Bagatini colocou aí, isso impacta no time, na minha opinião, evidentemente, se a coisa surge, se os jogadores sabem, se o grupo sabe. Se não sabe, vai querer a questão da máfia das apostas agora. Impactou nos clubes lá atrás, principalmente no Juventude, que teve o Moraes, teve o Paulo Miranda, teve o Tota envolvido, teve 4 ou 5 jogadores envolvidos, impactou naquele momento do cartão que levou, que foi expulso, que não precisava ter sido, ou que fez o pênalti. Mas isso a gente ficou sabendo agora, depois de passar os jogos, o campeonato todo. Então tem gente que diz, não, o Juventude, talvez, se não fosse a questão da máfia, das apostas, não teria caído. Eu acho que não, porque o Juventude não jogou nada. Não, teria caído. Foi horrível a campanha. Mas as consequências, elas vêm com o tempo, não vêm no momento do fato. Sim, né? sim. Muito bem, estamos apresentando aqui o quadro Por Dentro da Bola. Joselito, aqui eu sou o Mala Branca, tá? Então tu tá contigo aí, Joselito. Tranquilo, bom para arrematar, então. Nós temos que, a torcida fiscaliza o tempo, tá? Nós temos que ao mesmo tempo do Caxias. Exatamente, vamos lá. Vamos para arrematar do Juventude, então eu falei que tem alguns assuntos, a gente falou um pouquinho do jogo ali, relacionado como foi o jogo, e eu corroboro com o que o Otaviano falou. Para mim, a melhor equipe que eu vi no estádio Alfredo Jaconi nesse ano é uma equipe que, sem dúvida alguma, se não subir, vai brigar também para subir, mas é uma equipe muito bem montada pelo Eduardo Batista. Eu gostei muito de ver essa equipe, mesmo com um jogador a menos, eles pressionaram muito o Juventude. Não, então, no final do jogo foi um sufoco, eles foram para cima, mas não, foi um horror no final do jogo, não foi fácil. Exatamente. E aí, dentro disso, Otaviano, tem a saída, né, do Rodrigo, eu gosto de chamar ele de Rodrigo, inclusive, né, o Rodrigo Rodrigues, e a chegada do Eric Farias. Eu quero a tua opinião. É claro, a opinião da saída do Rodrigo Rodrigues é difícil, porque o rapaz recebeu uma proposta que qualquer um iria embora. Não tem, né? O próprio treinador pediu, né, ele falou na entrevista coletiva que ele tentou convencer, e o Rodrigo Rodrigues disse, professor, me desculpa, mas é uma oportunidade para mim, uma oportunidade da minha vida, né? São 3 anos de contrato, se eu não me engano. Então, é um assunto, mas eu quero saber da tua opinião, o quanto isso impacta para o Juventude, e a entrada a chegada do Eric Farias. Tu acha que ele já chega com daqui a pouco uma possibilidade real de titularidade, ou daqui a pouco o Thiago Carpini vai manter o Fábio Gomes como centroavante e ele vai entrando aos poucos? O que tu entende, Otaviano, como torcedor, mas também tu analisa muito bem futebol? O que tu entende dessas duas possíveis trocas aí, saída e a chegada do Eric Farias? Para fechar de junto ainda. Bem rapidinho, eu diria o seguinte. Primeiro que me parece que no elenco do Juventude não tem um jogador substituto à altura do Rodrigo Rodrigues no perfil dele. De centroavante aquele mais clássico, mais rompedor. Ele tem uma certa técnica, mas ele usa muito a complexão física e ele é um centroavante oportunista. O Fábio Gomes, a gente observou pouco, ele entrou em 2 ou 3 jogos apenas. Não dá para ter uma ideia exatamente do potencial dele. Mas eu imagino que o Eric Farias, até porque ele não é centroavante de ofício, o Eric, ele é um jogador mais de lado. Então, ele tem muita força, mas velocidade. Ele é como diz, o famoso quebrador de linhas, aquele que vai para cima, que vai para 1 contra 1, que puxa o contra-ataque, tipo o Capixaba, né? Do ano passado. Ou o Juan do Juventude agora, o David da Hora também, mas só pelo outro lado. Então eu imagino que o Carpini, nesse jogo de segunda, no horário absurdo e patético das 6 da tarde, que é uma coisa... Sem comentário. Um troço absurdo que a CBF faz, às vezes, e a Globo, né? Mas enfim. Eu imagino que, como é mais um jogo importante, no confronto direto com o Vila Nova, mesmo que o Vila tenha caído um pouco, é um adversário direto. E perdeu o técnico, né? Briga.
Perdeu 4 partidas seguidas e perdeu o técnico agora, né? Eu acho que o Carpini ele deve colocar, imagino eu, o Fábio Gomes como centroavante e talvez ele tenha a possibilidade de usar o Eric Farias já nesse jogo, porque ele vem jogando, né? É um jogador que potencial, que foi o Juventude pagou 700 mil de multa, não vai deixar o cara no banco, vai usar o máximo possível. Então, eu acho bem provável que o Eric Farias faça o lado direito e o Fábio Gomes centralizado como centroavante. E talvez o David da Hora se jogar pelo outro lado, né? Se recuperar, se lesionou, né, no jogo. Beleza. Um minuto para o nosso intervalo, voltamos para falar de Ser Caxias aqui no Teoria de Tudo, no quadro Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. Falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campi e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Por Dentro da Bola. Muito bem, estamos de volta com o quadro Por Dentro da Bola, aqui no Teoria de Tudo. Joselito Santos também me acompanhando aqui com os convidados, não é? O César Ângelo Bagatini, consagrado atleta aqui, nosso querido amigo, e também o jornalista consagrado, também querido amigo, Otaviano Fonseca. Eles voltam uma tela aqui, né? Agora o Joselito nos dá o F5, por gentileza, o F5 atualização, aquela teclinha de atualizarmos aí sobre o Caxias e vamos para esse bate-papo. Está correndo o cronômetro, Joselito, vamos lá. Vamos lá, bom, Caxias então, Caxias neste domingo tem o jogo do ano até aqui, né? Se Deus quiser, o Caxias ainda vai ter 2 jogos do ano, mas o jogo do ano pro Caxias é neste domingo. Ou seja, torcedor grená, é a hora de ir pro estádio. Não adianta ficar esperando o próximo jogo que de repente ele possa não acontecer. O ano do Caxias pode terminar no domingo. E aqui não está sendo um cronista pessimista. É algo que pode acontecer. Não é a tendência, na minha opinião. Pelo que eu vi da equipe do Caxias e o que eu vi da equipe da Inter de Limeira, o Caxias se mostrou melhor que a equipe da Inter de Limeira. Vamos ver aqui em Caxias do Sul, com um campo melhor. O Caxias ganhou, então a equipe da Inter de Limeira não vai poder se fechar, ela vai ter que vir para cima da equipe do Caxias, vai abrir espaço. Entendo que vai ser um jogo interessante também para a equipe do Caxias, que melhorou e melhorou bastante, na minha opinião, como eu disse, né, Miguel? Eu reitero, o Caxias finalmente estreou na Série D, porque existia uma preocupação muito grande, acredito que o Bagatini também deva ter essa mesma opinião, porque é uma opinião quase unânime, o próprio Otaviano também acho que tinha essa preocupação, que a gente conversava, e o Caxias ele não conseguiu demonstrar uma partida sequer na primeira fase, ali na fase classificatória, onde a gente pudesse dizer assim, o Caxias foi convincente. Nem mesmo contra a equipe do Novo Hamburgo o Caxias conseguiu ser convincente. Sim, eu mas diante da... várias vezes teu comentário, porque o Caxias ganhava e tu dizia, não foi convincente, né? Eu dizia, Jô, Celito, a torcida vai reinar contigo, né? Mas tu tem a própria torcida, torcida já falava isso. Eu falava com muitos amigos meus torcedores e eles mesmos diziam, o Caxias não tá convencendo, o Caxias não tá convencendo. Porém, diante da equipe da Inter de Limeira, a vitória foi com aquela questão assim, vitória para vencer e convencer. Então, o Caxias está no caminho certo para a classificação. E eu vou concordar com o que o Gerson Guzmão falou.
tem que ter muita calma nessa questão. Vamos lutar pelo acesso. Não, sim, o Caxias vai lutar pelo acesso. Mas não adianta pensar lá nas quartas de final se não passar agora dessa segunda fase. Então o Gerson Guzmão, bem parecido com o Thiago Carpini bem comedido, dizendo que o Juventude tem que pensar nos 45 pontos e depois seguir em frente. O Gerson Guzmão da mesma forma. Nós temos que pensar na Inter de Limeira. O acesso vem depois, porque não adianta pensar lá nas quartas de final se tu não passa dessa segunda fase. Perfeito. Então, deixa eu só dar uma opinião em relação à visão que o torcedor do Caxias está tendo. Tem aquela situação, ou tu olha o copo meio vazio ou meio cheio. Normalmente, o pensamento é exatamente isso. Normalmente, o pensamento positivo do Caxias, antes, estamos bem, vamos bem, e morria na praia. Hoje, eles estão pensando no copo meio vazio, mas, em compensação, eles estão valorizando o meio cheio. Nós vamos chegar agora, vai ser o contrário do que aconteceu 3, 4 anos. Por isso que esse pensamento do torcedor também, que agora realmente o time está começando a reagir, está começando a ser convincente, ao menos num jogo, mas de qualquer maneira pode ser o jogo mais importante. Então, por isso é importante, eu acho, que a visão tanto dos torcedores como dos próprios jogadores. Então, às vezes, quando a gente acha que nós somos favoritos, é o pior pensamento que pode existir num grupo de jogador de futebol. Quando acontecia isso num jogo, a gente já desconfiava. Agora, quando tu via os jogadores assim, já meio sério, meio preocupado, com certeza se sabia que o resultado ia ser positivo. Eu quero ouvir o Otaviano também. Fala, Otaviano, depois eu pergunto. Não, eu só queria complementar o que o Bagatini disse e o Joselito colocou no início aí. O Caxias melhorou, isso é visível, quem acompanha muito mais do que eu, próximo, os jogos do Caxias, que nem o Joselito, o Bagatini, que vai aos jogos aqui, enfim, estão confirmando isso. E eu vejo como mais importante o fato da confiança. Esse jogo passado do Caxias devolveu o que o Bagatini está dizendo, a questão da motivação, devolveu a confiança, não só para a torcida, mas principalmente para os jogadores. Então, os jogadores do Caxias, hoje o Caxias vai para um jogo decisivo com confiança, e a confiança também é da torcida. Então, me parece que o fator confiança, ele passa a ser decisivo no momento que começa a ser decisivo, né? Que são esses jogos do mata-mata. Perfeito, e isso nós aqui como repórteres, não é, jornalistas, e o Joselito entrando nessa ideia, temos uma visão. E aí, Bagatini, para nós debatermos juntos aqui, conversarmos, um jogo bem jogado, convenceu o Caxias, muda a história do time no campeonato? Porque é um jogo fundamental. Ele pode mudar e realmente esse jogo vai dar classificação para um passo, menos mais um passo para disputar. Então, acho que é super importante e sabe-se que tem a condição, a mesma coisa que nós estávamos falando de Juventude antes, que os jogadores, será que eles desaprenderam de jogar? Não desaprenderam. Mas agora eles estão realmente com confiança, com o pensamento positivo que eu falo, e eles sabem que eles têm potencial. É só todo mundo, cada um fazer a sua parte. Tem que fazer o máximo para conseguir aquele resultado coletivo. Isso é muito importante e se vai ver, porque se tu analisar o jogo contra a Inter de Limeira e jogar os outros jogos, os jogadores não é numa semana que eles vão aprender a jogar, entendeu? Então eles estão acumulando e agora estão começando a colher os resultados. Talvez já no jogo aqui em Caxias também, já tiveram, no anterior também, entendeu? Então aí começa a realmente ajudar a maneira de pensar, o psicológico do jogador a funcionar realmente. Porque tem um detalhe, agora o Caxias entrou em outro campeonato, né, Joselito? É outro campeonato. Antes era um campeonato de pontos corridos. E é que nem você falou antes. Agora os jogadores, na linha do que o Bagatini está dizendo, os jogadores sabem que agora todo jogo é uma decisão. Antes, o Caxias jogava mal, ganhava, perdia, mas podia recuperar no outro jogo e tal, e foi indo e conseguiu classificar. Muda a mentalidade, agora, né? Agora é um torneio. Mata-mata é um torneio, tipo uma Copa do Brasil. Perdeu, tá fora. Então é outro jogo, é outra mentalidade, é outra conscientização. Então, por isso que eu acho importante o Caxias ter jogado bem nesse jogo. O Brambila pergunta se um jogo bem jogado pode transformar tudo. Pode, porque agora cada jogo é uma decisão. Então a confiança. Pode por conta do formato, né, Otaviano? Claro. Repete, por favor, Joselito.
Não, eu digo, pode mudar por conta do formato, né? Claro, porque Porque é outra competição. é outra competição. Como o Caxias Perdão, tá venceu. Exato, como o Caxias venceu e venceu bem. Não venceu aquela história, não venceu também, não. O Caxias venceu e convenceu. O Caxias foi muito consistente os 90 minutos. Um detalhe também, né? Nós tivemos naquele jogo, nesse primeiro mata-mata em São Paulo, o famoso dia sim do Caxias e o dia não da Inter de Limeira. É verdade. Então, é talvez verdade. não signifique que a Inter vai jogar mal de novo aqui. Então o Caxias tem que ficar muito esperto, porque nada está decidido. Isso, né, Bagatini? Isso não é só discurso, é uma realidade. Sim. Não, é só um time que ganha, né? Esse é o caso. Quando um ganha, o outro vai perder. Então, às vezes, pode ser o inverso. Não. Jogar um jogo bem não significa que vai ganhar o próximo. Ele tem que realmente fazer por merecer, né? Ajuda porque dá confiança, mas não é decisivo. Não é decisivo. É importante. Esse jogo é o jogo da afirmação do Caxias, né? Esse é o jogo da afirmação. Caxias não é jogo ganho. Não é jogo ganho. O Caxias tem que buscar a sua afirmação. Dentro dessa ideia, a análise é completamente diferente do campeonato de pontos corridos, como nós já falamos, contextualizamos muito claramente, o torcedor sabe disso também, mas é só para citar, né, como enriquecimento aqui do diálogo, para que a gente possa chegar às análises mais específicas, no sentido de que duas questões eu gostaria de colocar. Uma delas, né, a primeira delas, assim, nesse sentido, é que ouvindo o torcedor está com medo do drama, né? Mas antes disso, né, porque eu fiz a segunda primeiro porque eu tinha esquecido a primeira pergunta. Na verdade, vocês são os cabelos brancos. Não se preocupa, Miguel, que vocês são os cabelos brancos. Às vezes tem a malandragem de repórter, né? Eu já pulei para a segunda. Ficou enrolando. Não tem problema. Agora já esqueceu até o que ia perguntar na segunda agora também. Esqueceu de vez, né, Miguel? Agora foi. Não, eu até notei ela aqui agora. Não, essa vitória do Caxias era esperada fora de casa? Nós dissemos aqui que o Caxias tinha que ir para ganhar. Se fosse para empatar, ia ser trágico, né? Mas o Caxias... E já juntando com a outra pergunta, o torcedor está com medo do drama. Eu cito aqui. Torcedor, o Caxias vai, passa uma, passa duas, chega na última, cai. Até o drama ou o trauma? As duas coisas. Trauma. Respondam aí. Mas uma coisa que eu vi também, na realidade, o que tem acontecido, e isso eu acho que deve ser uma preocupação também, é levar os gols, principalmente no final do segundo tempo. Depois dos 40 minutos do segundo tempo, por exemplo, levar gol, aí acontece a derrota, um gol mesmo de empate também é ruim. Então, essa preparação psicológica tem que existir. E esse drama que a torcida tem, será que agora vai? Nós não vamos morrer na praia de novo? É exatamente os 5 minutos finais do jogo, entendeu? Então, o jogador também tem que estar prestando atenção que o trauma é muito grande quando acontece isso. Tu está jogando bem, está ganhando o jogo, chega no finalzinho, toma um gol. E aí desespera, né? Aí realmente de novo aconteceu isso. Então também tem que ser preparado. Então eles têm que estar preparados. Aquela história lá quando a gente diz, o jogo termina quando o juiz termina o final do jogo, é isso aí. Falta 2, 3 minutos, mas é chance para sair gol. Então tem que estar preparado até o final. Quando terminou o jogo, tá bom, agora eu posso relaxar, deitar na grama, chorar, comemorar, fazer o que quiser. Mas terminou o jogo. Então essa atenção é fundamental. E o que você coloca, Bagatini, mais em termos de jogadores, eu transfiro para os torcedores, né? Para quem vai assistir o jogo no Centenário, quem vai lá apoiar o Caxias, vá preparado para fortes emoções. Fortes emoções. Tanto para mais quanto para menos. Para mais significa o Caxias fazer 1-0, 2-0, também é emoção. Quanto, de repente, o Caxias levar um gol e a coisa complicar. Então, vá preparado. Por isso que eu falei antes, para apoiar o time, apoiar. Porque sem apoio da torcida, a coisa que é difícil fica muito difícil. Só não dá para tomar o laxante do suborno, aquele lá, né? Aquela das vitaminas. Ele não fez efeito, hein? Fez efeito. Era paraguaio. E aí, o Caxias tem que jogar como, vocês acham, né, Joselito? Começa por ti aí, para depois os nossos amigos falarem. Não, acho que o Caxias tem que manter a mesma pegada que teve lá em São Paulo. O Caxias não pode... Eles falaram mesmo, o próprio Gerson, os jogadores falaram. O
Caxias não pode se acomodar nesse resultado de 1-0, até porque 1-0 é um resultado muito fácil de ser quebrado. Se a Inter de Limeira fizer 1-0, vai para os pênaltis. Se fizer 2-0, está classificada a equipe de São Paulo. É uma boa vantagem, mas é uma vantagem mínima. Como a gente fala, é vantagem mínima do futebol. É claro que é uma grande vantagem porque tu venceu na casa do adversário. Isso traz uma motivação e traz uma moral muito grande para a equipe do Caxias. Por mais que não tenha feito uma boa primeira fase, vem para um jogo que é decisivo, vamos dizer assim, o Caxias cresceu na hora certa. Pode ser, o Caxias cresceu na hora certa. Na hora que precisava, o Caxias cresceu. Que é num jogo importantíssimo, um jogo de mata-mata, o Caxias demonstrou que tem uma boa equipe, que como o próprio Bagatini falou, não desaprendeu a jogar. Essa mesma equipe não desaprendeu a jogar. Tem algumas trocas de peças, inclusive uma das surpresas foi o Pedro Cuiabá ali no meio, tirando o Eliezer, colocando o Pedro Cuiabá. A justificativa é que esse jogador é um pouco mais combativo que o Eliezer. E o Eliezer, na realidade, até aqui, ele não demonstrou que veio realmente. Ele tá mais como um jogador que veio com aquela, como é que se diz, com aquela temporada de 2017. Ele ainda tá com aquilo nas costas, vamos dizer assim, mas esse ano ele não conseguiu ainda produzir a mesma coisa. 6 anos, né? Já mudou também até o preparo físico do atleta. 6 anos numa vida de um atleta é muito tempo. Né? E na realidade eu acho que até teve um erro de análise desse jogador, porque ele estava jogando na primeira função lá em Goiás. Então teve um erro de análise. Ele não veio para substituir o Vini Guedes. O Vini Guedes é um jogador mais de combatividade, é tipo um Pedro Cuiabá. Mas o Vini Guedes, obviamente, a qualidade seria melhor. Mas eu entendo que o Caxias tem que jogar da mesma forma, Miguel. Eu acho que o Caxias tem que ter os seus cuidados defensivos, obviamente, porque a equipe da Inter de Limeira vai ter que vir para cima da equipe do Caxias, isso é bom. A tendência é que Vitor Feijão e o Marcelinho sejam os dois extremas, o Peninha organizando e com o Heron. O Heron é só o principal jogador da equipe do Caxias nessa Série D. Então eu acredito que vai ser mais ou menos por aí. Mas pode ser que ele volte com o Galvão. O Galvão fez uma grande partida diante da equipe do São Joséense, é um dos principais jogadores ali no meio campo. Aí mudaria um pouquinho essa formatação tática. Eu não mudaria. É bem aquela história, eu acho que isso o Bagatini todo mundo conhece. Time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que se o Caxias fez uma boa partida, consistente, com todos esses jogadores, eu não vejo motivo para o Caxias mudar. Então, como se diz, a melhor defesa é o ataque. Eu acho que o Caxias tem que jogar e jogar consistente para cima da equipe da Inter de Limeira. Não é por acaso por isso que eu acho, digamos assim, que o Caxias ele tem que ter aquela preocupação de jogar em bloco, tanto combatível, quando ele vai defender, tanto no atacante também vai ajudar a defender, como também na hora de atacar, a própria defesa a empurrar. Eu vi esse jogo contra aquele jogo de Curitiba, lá o São Joséense, né? Que acontecia isso. Todo em bloco, o Caxias ele não teve muita felicidade em termos de conclusão nas jogadas, mas de qualquer maneira se via que a defesa estava empurrando a meia cancha, como a meia cancha o ataque quando eles estavam no ataque. E quando estava o contrário, se via às vezes na própria área do Caxias, jogadores de ataque fazendo a defesa também. Então acho que isso é super importante. Todos eles jogando em bloco. Então, tu não é uma equipe retrancada que vou me fechar aqui e vou esperar que eles venham. Não. Quando eles vêm, todo mundo vai se defender. No momento que nós tivermos que atacar, nós também vamos pressionar, que eles vão sentir a mesma maneira a pressão do Caxias. Então, acho que esse pensamento é interessante para o Caxias. Eu acho, para complementar, o seguinte, eu concordo com o que vocês disseram, principalmente com o que o Joselito disse. O Caxias não pode, como se diz na gíria, né, sentar em cima do regulamento, ou seja, jogar pelo resultado que lhe interessa, que seria o empate. Isso significaria... Isso é muito pouca vantagem, é muito pouca vantagem. Esperar mais. Então é o que o Bagatini coloca, é verdade. O Caxias tem que fazer o seu jogo, tem que mostrar, até porque está jogando em casa, vai ter o apoio da torcida, ele tem que mostrar superioridade, que teve lá no primeiro jogo, que pode mostrar em Caxias, em casa, no seu estádio. Então, o Caxias é um time que tem que propor o jogo, tem que propor com cuidados, claro, mas tem jogadores para isso. O Juscelito, que acompanha o Caxias no dia a dia, acabou de dizer aí os nomes e as características de cada jogador. Tem o goleador, que é o Heron, que a bola sobrando ali não precisa ser muito boa, ele anda fazendo gols assim, meio que até quase que bate na canela e entra. Então, o Caxias tem que propor o jogo e tem que ter o que eu falei antes, repito, confiança
de que venceu lá, então pode conseguir um bom resultado aqui. E a torcida, eu insisto muito na torcida, tem que fazer a sua parte. E aí, meu caro coordenador Brambila, até para ir encerrando já minha participação, que eu vi no reloginho aqui, nós estamos já em cima da hora, eu quero aproveitar a audiência do nosso programa para convocar as torcidas do Juventude, do Caxias, para esses jogos que teremos no final de semana. Um na segunda, mas o Caxias, domingo, num jogo decisivo, e o Juventude na segunda contra o Vila Nova, um jogo muito importante para a sua caminhada na Série B. Então, o torcedor da dupla Caju tem um papel importante nesse bom momento que os nossos times estão vivendo. Perfeito, foi um final de semana positivo que projeta, né? Um final de semana decisivo, na verdade, né? O Juventude pode diminuir ainda. Não sei se o Juventude pode chegar à liderança do campeonato. Não, pode entrar no G4. Pode entrar no G4. Liderança não, liderança não. Mas sabe que antes eu estava pensando até, e sempre que eu penso no futebol de Caxias, eu penso na cidade de Caxias do Sul. Por isso que, na realidade, eu quero que o Caxias esteja bem e quero também que o Juventude esteja bem. Então, os nossos clubes de Caxias do Sul crescendo nos seus resultados, nas suas campanhas, isso é bom para Caxias do Sul. Isso que nós temos que pensar, entendeu? Então, representa a cidade. Então, nós somos caxiense. Então, não é, eu sou torcedor do Caxias, eu não torço para o Juventude. Não é verdade. Claro que se for entre os dois, eu vou torcer para o Caxias. Mas no momento em que o Juventude está representando a cidade de Caxias do Sul, como também o Caxias está representando, a cidade de Caxias do Sul tem que torcer pelo futebol de Caxias do Sul. Eu acho que daí, realmente, nós vamos dizer que somos caxienses. Perfeito, muito bom. Nós estamos chegando aí às considerações finais. Vou dar aí um minuto para cada um chegar à consideração. Começa aí, Joselito, né? Depois a gente passa pelos convidados de honra hoje, né? Mais um programa que vai para a nossa sala de troféus, não é, Joselito? Verdade. E aí, que honra então, ter participado desse programa. Que honra. Que bom, não, mas tu tá muito bem também, né? Tu é o nosso Rui Carlos Osterman, né? Não sei se tu lembra. O nosso filósofo de plantão. Essas memórias dos atletas jogam aqui, jogam ali, né? Isso é importante, é sinal de quem está concentrado e tem ambições esportivas. O nosso HD. Não, que bom, isso aí, muito bem. Agora, se alguém te oferecer, né, alguma vitamina, tu não toma, tá? Porque pode acontecer. Tem problemas, né? O Bagatini. O Bagatini, posso não. Não, apenas agradecer a participação e abrilhantaram demais, né, o nosso quadro aqui por dentro da bola, o Bagatini e o Otaviano Fonseca, e apenas para corroborar com o que o Otaviano falou com relação à torcida, eu vou falar aqui do Fumaceira Grená, que o pessoal da Falange Grená acabou me enviando. Eles ainda acho que estão precisando de valores, a meta é R$8.000, tá? Vão ser 10 baterias coloridas e 50 latas de fumaça Grená. Então é só entrar nas redes sociais ali da Falange Grená. Falange Grená que fez uma festa muito bonita no ano passado, em todas os matas, então o torcedor Grená, ajude aí a Falange a fazer mais uma festa bonita nesse ano de 2023. E o Caxias também tem vendidos oficialmente mais de 3.000 ingressos, então colocando mais os sócios. A expectativa da direção é entre 7 e 8 mil pessoas, eu acredito que vai ser mais ou menos isso no público no domingo. É um público bom para um primeiro mata, e aí depois que o Caxias for subindo para as oitavas, para as quartas, gradativamente esse público vai voltando sem dúvida alguma. E agora para o Juventude também, para convocar o torcedor alviverde para segunda-feira, que é um horário que eu não vou comentar, né, porque é um horário extremamente ridículo que eles acabaram colocando na segunda-feira. Também tem promoção para o sócio do Juventude, exclusivamente para o sócio do Juventude, pode conseguir 5 ingressos a R$10 cada um, é o limite de 5 ingressos, mas aí o sócio do Juventude, somente os sócios, é bom lembrar, somente os sócios têm essa prerrogativa, mas convocar então tanto o torcedor do Caxias para o domingo, fazer a sua festa e buscar a classificação às oitavas de final, e o Juventude não deixa de ser uma classificação, né, Otaviano? Porque aí o Juventude, eu até falei na minha abertura de jornada na noite dessa quarta-feira que a torcida vai empurrar o Juventude para dentro do G4, e eu uso essa analogia para segunda-feira. A torcida aí vai empurrar o Juventude para dentro do G4, para cima do Vila Nova. Desejar uma excelente noite, uma ótima semana, a gente se vê domingo, se Deus quiser, com a classificação no Caxias e projetar esse grande jogo entre Juventude e Vila Nova. Beleza, Otaviano Fonseca, obrigado mais uma vez, meu amigo, por estar aqui conosco.
Eu que agradeço, Brambila, o convite, mais uma vez, estou sempre à disposição. Para mim é sempre uma grande alegria participar do programa, sempre com convidados exponenciais aí. Um grande abraço a você, ao Joselito, um grande abraço ao Bagatini, que há muito tempo eu não revia, grande figura do futebol caxiense, tem o nome dele marcado na história, não só do Caxias, mas do futebol gaúcho. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e boa sorte ao Caxias e ao Juventude nesses 2 próximos jogos aí. Que legal. Bagatini, querido irmão, muito obrigado pela tua presença. Eu fico feliz porque fazem 38 anos que eu parei de jogar futebol. E vejo o que eu plantei no futebol, ainda é lembrado. Prova está que vocês me convidaram para participar, ter a honra de participar com vocês desse programa. E nós estamos sempre à disposição, e porque eu considero que quando a gente faz amigos, essa amizade deve ser eterna. E estamos sempre participando de vocês, com bastante orgulho, e desejar a todos uma boa noite. E realmente vamos torcer para o Caxias no domingo, com Juventude, para que a cidade de Caxias do Sul esteja bem representada no futebol. Que legal. Brambila, muito obrigado pelo convite. E a hora que precisarem, se acreditarem ainda a mim, aí eu tenho crédito. Então vamos lá. Com certeza, você 38 anos depois demonstra, né, que não foi somente um bom goleiro, mas um homem inteligente, né? Tenho certeza que tu nunca disse numa entrevista, agradeço a Brahma pelas Antárticas que me mandaram. Nosso amigo Claudio Miro. Um abraço, queridos. Um abraço a todos. Um abraço, é a teoria de tudo, valeu. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio